Você já ficou parado, olhando para uma decisão financeira, sentindo aquela mistura estranha de urgência e medo, como se qualquer escolha pudesse mudar completamente o rumo da sua vida. E mesmo assim você não tivesse clareza suficiente para saber qual caminho seguir. Pode ser uma compra importante, um investimento, uma mudança de emprego, ou até uma oportunidade que parece boa demais para ignorar, mas ao mesmo tempo pesada demais para simplesmente aceitar sem pensar. E o que acontece na maioria das vezes é que essa pressão silenciosa empurra a decisão para dois extremos. Ou você trava, com medo de errar, ou você acelera, com medo de perder a chance. E depois, quando o resultado chega, nem sempre ele vem acompanhado de paz. Às vezes vem dívida, às vezes arrependimento, às vezes a sensação de que você poderia ter feito diferente, se tivesse pensado mais um pouco. O problema é que quase ninguém percebe que o erro não está apenas na decisão em si, mas na forma como ela é tomada, no processo, na ausência de um critério claro, na falta de um filtro interno que consiga separar impulso de sabedoria. E é exatamente aqui que existe um princípio antigo, muitas vezes lido de forma superficial, mas que carrega uma lógica extremamente prática para decisões financeiras. Um princípio que não fala apenas sobre espiritualidade, mas sobre resultado, sobre consistência, sobre direção. E quando você entende isso, você percebe que muitas das suas decisões não falham por falta de oportunidade, mas por falta de método. Hoje a ideia é simples, mas poderosa. Desvendar como um único versículo de Provérbios pode funcionar como um framework de decisão financeira que muda completamente a forma como você lida com dinheiro, risco e futuro. E talvez ao final disso, você não veja mais suas escolhas da mesma forma. A maioria das pessoas acredita que decisões financeiras são, acima de tudo, questões técnicas, como se bastasse saber matemática, juros, retorno e risco para sempre escolher corretamente. Mas a realidade é que quase nenhuma decisão importante acontece em um ambiente puramente racional. Na prática, o que guia a maior parte das escolhas é outra coisa, emoção, e isso aparece de formas diferentes. O medo de perder uma oportunidade faz alguém investir rápido demais. A ganância faz outra pessoa ignorar sinais claros de risco. O impulso faz compras grandes acontecerem sem planejamento nenhum. E até o desespero, em momentos de pressão financeira, leva a decisões que parecem necessárias no curto prazo, mas se tornam pesadas no longo. O problema é que essas emoções não se apresentam como emoções no momento da decisão. Elas se disfarçam de urgência, de oportunidade, de necessidade. E quando você percebe, já não está mais analisando com clareza, está apenas reagindo. Outro erro comum é confiar demais em conselhos externos, sem filtrar o contexto. Alguém diz que funcionou para ele. Outro mostra um resultado rápido. E, de repente, isso parece suficiente para justificar uma decisão que, na verdade, não passou por nenhum processo real de análise pessoal. Existe também a ilusão de que agir rápido é sempre uma vantagem, como se velocidade fosse sinônimo de inteligência financeira. Mas nem toda oportunidade exige resposta imediata, e nem toda demora significa perda. O ponto central é que a maioria das pessoas não possui um framework consistente para avaliar decisões financeiras. Não existe um processo claro, algo repetível, algo que funcione independentemente da emoção do momento. E sem isso, cada decisão vira um evento isolado, guiado por circunstâncias diferentes, sem conexão entre si. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetidos de acerto e erro, não por falta de esforço, mas por falta de estrutura. E é exatamente aqui que entra um princípio que não foi escrito como regra financeira moderna, mas como observação profunda sobre comportamento humano. Um princípio que revela que o problema não está apenas no que você decide, mas em como você decide.
Existe um versículo em Provérbios que, à primeira vista, parece apenas uma observação simples sobre trabalho e resultado. Mas quando você olha com mais atenção, ele revela uma lógica extremamente consistente sobre como decisões moldam o futuro financeiro de uma pessoa. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Salomão não está fazendo poesia aqui, ele está descrevendo um padrão, uma relação direta entre processo e resultado, entre forma de pensar e consequência prática, entre decisão e destino financeiro. A primeira parte fala sobre o diligente. E diligência, no contexto bíblico, não é apenas trabalhar muito, mas agir com intencionalidade, com planejamento, com continuidade, com paciência suficiente para construir algo que não depende apenas de impulso momentâneo. É alguém que não decide no calor da emoção, mas no processo da reflexão. A segunda parte fala sobre pressa excessiva. E aqui não se trata apenas de velocidade no sentido literal, mas de ausência de preparo, de decisões tomadas sem reflexão suficiente, sem estrutura, sem análise real das consequências. Salomão não está dizendo que agir rápido é sempre errado. Ele está dizendo que agir sem diligência tende a gerar um resultado específico. E esse resultado, ao longo do tempo, não é estabilidade, é pobreza. Não apenas no sentido financeiro imediato, mas no sentido mais amplo de perda de controle, perda de margem, perda de segurança. O mais interessante desse versículo é que ele não depende de crença para fazer sentido. Ele funciona como observação de comportamento. Quem planeja tende a construir mais estabilidade. Quem age por impulso tende a acumular consequências não previstas. E isso atravessa culturas, épocas e contextos econômicos. O ponto aqui não é apenas espiritual, é estrutural. É sobre causa e efeito aplicado à vida real. E quando você começa a enxergar isso com clareza, você percebe que Provérbios 21:5 não está apenas descrevendo dois tipos de comportamento. Está apresentando dois caminhos de resultado. E a diferença entre eles não começa no dinheiro, começa na decisão. O que quase ninguém percebe em Provérbios 21:5 é que o texto não está apenas comparando dois estilos de ação, mas descrevendo dois sistemas completamente diferentes de tomada de decisão. E isso muda tudo quando você para de ler como conselho moral e começa a enxergar como lógica prática de resultado. Porque diligência, nesse contexto, não é simplesmente trabalhar mais ou ser disciplinado no sentido genérico. Diligência é um processo interno de decisão. É a capacidade de colocar tempo entre estímulo e resposta, de não permitir que a urgência dite o caminho, e de construir escolhas a partir de análise, não de reação. É o tipo de pessoa que não decide apenas com base no que sente no momento, mas no que entende sobre consequência ao longo do tempo. E isso muda completamente o resultado final. A abundância citada no versículo, então, não é apenas um aumento financeiro direto, como se fosse uma promessa automática de riqueza. Na prática, ela descreve algo mais profundo: abundância como estabilidade, como margem de segurança, como liberdade de não estar constantemente corrigindo erros anteriores, como ausência de urgência permanente. Já a pressa excessiva não é apenas agir rápido, é agir sem sistema, sem filtro, sem processo. É decidir antes de pensar, ou pensar apenas o suficiente para justificar o que já se quer fazer. E isso cria um padrão muito específico ao longo do tempo. Não um erro isolado, mas um ciclo. Porque decisões rápidas sem estrutura não apenas geram resultados ruins pontuais, elas criam consequências que exigem novas decisões rápidas para serem corrigidas. E isso prende a pessoa em um estado constante de reação. É aqui que está a lógica escondida do texto. Ele não está dizendo apenas seja paciente.
Ele está dizendo que o tipo de decisão que você toma define o tipo de vida financeira que você constrói. Uma vida baseada em diligência tende a acumular segurança ao longo do tempo. Uma vida baseada em pressa tende a acumular correções constantes. E quando você entende isso, o versículo deixa de ser uma frase motivacional e passa a funcionar como um modelo de leitura da realidade. Porque ele não descreve apenas comportamento ideal, ele descreve consequência previsível. Isso transforma completamente a forma como você enxerga dinheiro, oportunidade e risco. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever. Os próximos episódios continuam exatamente nessa direção. Princípios que parecem simples, mas mudam a forma como você toma decisões. Quando você traz Provérbios 21:5 para o mundo real, ele deixa de ser apenas um princípio antigo e passa a funcionar como um filtro prático para qualquer decisão financeira importante. Porque quase todas as escolhas que envolvem dinheiro hoje carregam exatamente o mesmo conflito descrito no texto. Diligência versus pressa. No dinheiro, isso aparece de forma muito clara. Antes de um investimento, por exemplo, a pressa empurra você para o que parece oportunidade imediata, algo que está andando agora, algo que outras pessoas já estão fazendo, algo que desperta medo de ficar de fora, enquanto a diligência te obriga a parar, estudar, entender risco real, buscar histórico, comparar cenários e só então decidir. Na prática, isso muda o resultado, porque decisões financeiras raramente são punidas no momento em que são feitas. Elas são punidas ao longo do tempo. Na sequência de eventos que vem depois, outro exemplo está nas compras grandes. A pressa cria justificativas rápidas. Eu preciso agora. É uma oportunidade única. Depois eu resolvo, enquanto a diligência cria um intervalo entre desejo e ação. E nesse intervalo, muitas decisões simplesmente deixam de existir, porque eram apenas impulsos disfarçados de necessidade. E isso não é sobre não consumir, é sobre consumir com consciência. No campo das decisões de vida, o princípio fica ainda mais evidente. Mudanças de carreira, troca de emprego, assumir dívidas, entrar em sociedade. Tudo isso exige mais do que emoção momentânea ou conselho isolado, exige processo, exige estrutura, exige tempo de análise. Uma aplicação prática simples desse princípio é a regra das 24 ou 48 horas. Se a decisão não for urgente, ela não deve ser tomada no mesmo momento em que surge. Outro ponto é escrever os prós e contras de forma real, não superficial. Porque quando você externaliza a decisão no papel, você reduz o poder da emoção imediata. E talvez o mais importante, buscar diferentes perspectivas antes de decidir, especialmente de pessoas que já tiveram resultados consistentes na área e não apenas opiniões rápidas. A tradução prática de tudo isso é simples, mas poderosa. Você transforma decisões impulsivas em decisões estruturadas. E isso muda o padrão do resultado ao longo do tempo. Não porque elimina risco, mas porque reduz decisões ruins tomadas no calor do momento. E no fim, Provérbios 21:5 não está te ensinando apenas a esperar. Está te ensinando a pensar antes de agir de forma consistente. Quando você aplica Provérbios 21:5 de forma consistente, o primeiro resultado não é riqueza imediata, nem uma mudança drástica de vida da noite para o dia, mas algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. A forma como você se relaciona com decisões financeiras começa a mudar. No cenário em que o princípio é ignorado, o padrão costuma ser previsível ao longo do tempo. Decisões tomadas com pressa criam uma sequência de ajustes constantes, porque cada escolha feita sem estrutura acaba gerando um problema que precisa ser corrigido depois. E isso faz com que a vida financeira se torne uma espécie de reação contínua
às circunstâncias. Um investimento mal avaliado leva a prejuízo. Uma compra impulsiva leva a aperto no mês seguinte. Uma decisão de crédito mal planejada leva a dívidas que se acumulam. E assim se forma um ciclo em que a pessoa está sempre tentando recuperar o equilíbrio, mas raramente consegue construir estabilidade real. Isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, e justamente por isso passa despercebido no início. Por outro lado, quando o princípio da diligência começa a ser aplicado de forma consistente, o efeito também não é imediato, mas progressivo. As decisões ficam mais lentas, mas mais sólidas. Os erros diminuem. As correções se tornam menos frequentes e, principalmente, surge uma sensação diferente, a de controle. Não controle absoluto da vida, mas controle sobre o processo de decisão. A pessoa deixa de ser guiada apenas pelo impulso do momento e passa a operar dentro de um padrão mais consciente. Isso gera um tipo de resultado que não é apenas financeiro, é emocional também. Menos ansiedade, menos arrependimento, mais clareza, mais previsibilidade. E ao longo do tempo, isso se traduz em algo muito concreto: estabilidade. Não necessariamente riqueza exagerada, mas consistência. Capacidade de manter o que se constrói, de não perder o que foi conquistado por decisões apressadas. O ponto central aqui não é que a diligência elimina todos os egos, mas que ela reduz drasticamente o custo deles, porque erros feitos com processos são corrigíveis. Erros feitos por pressa, muitas vezes, são acumulativos. E quando você observa os dois caminhos lado a lado, a diferença não está apenas no resultado final, mas na qualidade da jornada. Um caminho é reativo, o outro é intencional. E Provérbios 21:5 descreve exatamente essa diferença antes mesmo dela aparecer no saldo bancário. Depois de entender Provérbios 21:5 dessa forma, a pergunta deixa de ser apenas qual decisão financeira eu devo tomar agora, e passa a ser algo mais profundo, quase desconfortável no início, mas extremamente necessário para quem quer consistência de verdade, porque o ponto central não é se você vai acertar ou errar uma decisão específica. O ponto é qual processo você está usando para decidir, e esse processo repetido ao longo do tempo é o que realmente define o resultado financeiro da sua vida. Então vale parar por um instante e observar com honestidade. Qual foi a última decisão financeira importante que você tomou? Ela foi fruto de diligência ou de pressa? Houve tempo de reflexão real? Você buscou informações suficientes? Ou apenas reagiu ao que parecia urgente, conveniente ou emocionalmente confortável naquele momento? Provérbios não está apenas apontando para um comportamento ideal no passado. Ele está convidando para uma revisão constante do presente, porque toda nova decisão é uma nova chance de aplicar ou ignorar esse princípio. Se você aplica a diligência de forma consistente, o resultado tende a ser um crescimento mais estável, decisões mais seguras e uma vida financeira menos reativa e mais planejada. Mas se você ignora esse princípio e continua decidindo com pressa, o padrão se repete: arrependimentos, correções constantes, instabilidade e a sensação de estar sempre tentando alcançar um equilíbrio que nunca se mantém por muito tempo. No fim, Provérbios 21:5 não é apenas sobre dinheiro, é sobre direção, sobre o tipo de vida que você está construindo com cada pequena escolha. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto você quer ganhar, mas sim como você está decidindo o caminho que te leva até isso. Porque a resposta a essa pergunta já está moldando seus resultados hoje, mesmo que você ainda não tenha percebido. Mas aqui está algo que poucos percebem. Aplicar a diligência é só metade do caminho. A outra metade está em como você interpreta os princípios que guiam essas decisões, porque existe um erro muito comum e muito silencioso na forma como a maioria das pessoas lê Provérbios quando o assunto é dinheiro. Um erro que não parece erro, que soa certo,
que se repete em sermões, livros e conselhos financeiros há décadas, e que justamente por isso destrói finanças sem que ninguém perceba de onde vem o problema. É sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Deixa nos comentários. Nas suas decisões financeiras, você se reconhece mais no diligente ou no apressado? Quero ler o que você pensa.